Olá a todos, seguimos na nossa fundamentação doutrinária, continuamos com o nosso conteúdo, nosso módulo de instrução a respeito dos sagrados orixás, sua representação, sua simbologia, sua representatividade, forma de culto dentro da nossa tradição religiosa, tá? Como eu gosto sempre de deixar claro, a gente entende que a Umbanda é unidade e diversidade, a gente entende que cada casa religiosa vai balizar o seu culto de acordo com a sua tradição, com as suas raízes, e a gente respeita aí as práticas de cada sacerdote, beleza? Entramos agora no nosso sétimo conteúdo, nosso módulo sétimo do conteúdo Orixás, partes do todo. Como vocês podem ver aí no layout, na paleta de cores, hoje a gente vai falar do orixá do verde, o orixá das matas, o senhor da sabedoria, o homem de uma flecha só, não é isso? Caçador de almas, o pessoal chama também, aquele que traz a fartura, aquele que traz a prosperidade, aquele que abre o caminho no meio da mata, que é o nosso Senhor Oxóssi, que é tão cultuado aí nas tradições umbandistas Brasil afora. Aí está uma das representações do orixá Oxóssi, sempre nessa postura de caçador, sempre associado aos povos originários, sempre associado a essa capacidade de busca, de caça, de sobrevivência. Essa daí é a essência do Oxóssi, né? Objetivos desse módulo de instrução: apresentar uma visão bandista sobre Oxóssi. A gente sabe que as visões, formas de culto vão variar de acordo com cada vertente umbandista. Apresentar as características de Oxóssi e identificar os símbolos que cercam esse orixá. O sumário, a gente vai trazer uma lenda aqui, falando um pouco sobre Oxóssi dentro dessa mitologia iorubá, apresentar o significado do seu nome, as características de Oxóssi, a simbologia de Oxóssi e algumas ervas que são utilizadas aí no seu culto. Então a gente entra agora no domínio das matas virgens, onde o silêncio é a voz do conhecimento. Falar de Oxóssi é falar daquele que mira o objetivo com precisão e que nunca erra o alvo. Então, foco, objetividade. Ele é o caçador de uma flecha só, o senhor da fartura, que não traz apenas o alimento para o corpo, mas a sabedoria para a mente, né? O alimento para a alma. Que possamos aprender com sua paciência e sua determinação a encontrar o nosso próprio caminho na floresta da vida, o Kiaru. Essa paciência é representada pelo caçador, né? Todo aquele que já teve a experiência de entrar no meio da mata para realizar essa atividade de caça sabe que o caçador ele tem que ter paciência, ele tem que ser astuto, ele tem que usar de inteligência, são diversos atributos aí para que ele alcance o objetivo dele, no caso é a alimentação, porque a presa ela sente o cheiro do caçador, ela escuta o movimento do caçador, então toda essa simbologia está representada em Oxóssi. E aí quando a gente traz isso para a vida, quando a gente faz aquele comparativo, né, e traz isso para essa simbologia para a vida, a gente vai entender que para a gente alcançar os nossos objetivos, sejam eles amorosos, profissionais, acadêmicos, a gente tem que ter planejamento, a gente tem que ter determinação, a gente tem que ter a paciência. Às vezes não é o momento para a gente alcançar determinada coisa, então toda essa energia, essa simbologia, ela é aplicável na nossa vida prática, tá? É muito importante que a gente, quando vá cultuar o orixá, para a gente integrar a nossa vida, essa energia do culto do orixá, a gente fazer essa interpretação, essa leitura também das características do orixá. Quando a gente vê os itãs, a mitologia, a galera leva a coisa muito no pé da letra e esquece que muitas das vezes ali é falado por parábolas, né? Tal qual a mitologia cristã, ali muitas das vezes
existe uma parábola, existe uma lição por trás do mito. E aí a gente tem que ter essa sagacidade para poder interpretar e aplicar aquilo na nossa vida, beleza? Então Oxóssi é irmão de Ogum, né? Algumas lendas também é irmão de Exu. Ogum tem pelo irmão um afeto especial. Num dia em que voltava da batalha, Ogum encontrou o irmão temeroso e sem reação, cercado de inimigos que já tinham destruído quase toda a aldeia e que estavam prestes a atingir a sua família e tomar suas terras. Ogum vinha cansado de outra batalha, mas ficou irado e sedento de vingança. Procurou dentro de si mais forças para continuar lutando e partiu na direção dos inimigos. Com sua espada de ferro, pelejou até o amanhecer. Quando por fim venceu os invasores, sentou-se com o irmão e o tranquilizou com sua proteção. Sempre que houvesse a necessidade, ele iria até seu encontro para auxiliá-lo. Ogum então ensinou Oxóssi a caçar, a abrir caminhos pela floresta e pelas matas cerradas. Oxóssi aprendeu com o irmão a nobre arte da caça, sem a qual a vida é mais difícil. Ogum ensinou Oxóssi a defender-se por si próprio e ensinou Oxóssi a cuidar da sua gente. Agora Ogum podia voltar tranquilo para a guerra. Ogum fez de Oxóssi o provedor. Oxóssi é o irmão de Ogum. Ogum é o grande guerreiro, Oxóssi é o grande caçador. Essa lenda, esse tan, foi retirado do livro Mitologia dos Orixás, do autor Reginaldo Prandi. Então aqui a gente já vê que Ogum também é Odé. Ogum também é caçador. E ele é caçador por excelência, por natureza. Lembra que Ogum ele partia para a guerra, ele se embrenhava no meio dos caminhos, das matas, e ele tinha que sobreviver nesse período que ele estava em batalha. E aí ele ensina Oxóssi, pelo que a gente vai acompanhando nas lendas, nos itãs, nas tradições, o aluno supera o mestre, né? Oxóssi passa a ser o grande caçador. Mas a gente tem que entender que Ogum também é Odé. Aí uma das representações de Oxóssi, né? Duas no caso. E quando a gente traz essa informação que Ogum também é Odé, que eles são irmãos, então a gente sabe que Ogum também come com Oxóssi. Então aqueles grãos que você oferta para Oxóssi, você também pode ofertar para Ogum também, tá? Porque além da caça, Oxóssi a gente entende também como aquele que traz a fartura, patrono da agricultura. E aí a gente sabe que para plantar, antigamente os instrumentos eram de madeira, mas quando vem o ferro, o elemento ferro para a agricultura, a coisa se expande de uma maneira vertiginosa e a agricultura ela começa a florescer imensamente, beleza? Então Oxóssi e Ogum, eles estão, a energia dos dois está sempre ligado, tá? A etimologia, a origem do nome Oxóssi, ou Oxóssi, em Yorubá, revela sua função primordial e a sua origem como guardião dos caçadores. A explicação mais aceita pelos linguistas e pesquisadores da cultura Yorubá divide o nome em duas partes principais: o Oxóssi, ou Oxóssi, sendo a parte Oxó significando guardião, vigilante ou, em alguns contextos, mago ou feiticeiro. E o Ussi, ou Ussi, significaria popular, grande ou estimado. Então o nome Oxóssi, numa tradução mais livre, mais direta, significaria o guardião popular, ou o vigia estimado, ou o grande vigilante, e algumas tradições aí o grande caçador, beleza? Ele é o orixá das matas, então seu habitat natural é a mata fechada, mata, floresta, tudo aquilo que tem o verde, flora, botânica, animais, está relacionado a essa energia de Oxóssi. Tá? Ele gera progresso, riqueza, a manutenção do sustento do ser humano, dos animais, etc.
garantindo fartura e abundância. Então toda essa energia de abundância, fartura, prosperidade é energia de Oxóssi. Quando você necessitar dessa energia na sua vida, aí você pode fazer essas ofertas na intenção de Oxóssi, acender vela verde, fazer orações na intenção de Oxóssi, cantar ponto na intenção de Oxóssi, beleza? Oxóssi, em virtude de seu habitat, está associado também ao orixá Ossan. Por quê? Algumas culturas, tradições umbandistas não cultuam Ossan e aí acabam atribuindo a Oxóssi esse cuidado pelas euês, né, pelas ensabas, pelas folhas, pelas plantas. Acaba passando para Oxóssi essa função de ser o grande médico da floresta, beleza? Irmão de Ogum, habitualmente associa-se à figura de um caçador, passando a seus filhos algumas das principais características necessárias a essa atividade ao ar livre. Então, entende-se que os filhos de Oxóssi têm essa capacidade de concentração, de foco, objetividade, persistência, perseverança, todas essas características que são comuns, que são inerentes aos caçadores, entende-se que os filhos de Oxóssi acabam recebendo elas também. Concentração, atenção, determinação para atingir os seus objetivos e uma dose de paciência, que a gente sabe que o caçador que não tem paciência para esperar a presa se aproximar dorme com fome, né? Segundo as lendas, participou também de algumas lutas, mas não da mesma maneira marcante que Ogum. Ogum é o cara que vai pro embate, né? Bota a espada na mão e vai pra frente. Vamos resolver esse negócio aqui. Oxóssi é aquele camarada que ele vai mais cercando pelas beiradas, né? No dia a dia encontramos o Senhor da Caça no almoço, no jantar, enfim, todas as refeições. Por que isso aí? Porque a ele está associado os grãos. Então o arroz, o feijão, o milho, a soja. Então a gente se alimenta e utiliza todos esses grãos para nossa subsistência. Então a gente entende que essa energia de Oxóssi ela está constantemente presente na nossa vida. E isso daí é o que eu converso muitas das vezes com aqueles que se propõem a debater espiritualidade comigo, é que a energia, a essência do orixá, ele não se resume só ao terreiro. Tem galera que vive o orixá, a espiritualidade só no dia da gira, mas não. Quando você tá comendo um pão que você pegou na padaria, tem a energia do orixá ali. Quando você para tomar um copo d'água, você tem a energia do orixá ali. Quando você tá na rua, começa a chover, tem a energia do orixá ali. Então, nas pequenas coisas, nas pequenas atividades diárias, existem maneiras de você se conectar com a sua espiritualidade. Agora você tem que trabalhar isso constantemente até que isso vire uma coisa natural, né? Uma ação involuntária. Ele está presente em todas essas atividades, pois ele é quem provê o alimento. Ele rege a lavoura, a agricultura, permitindo o bom plantio e a boa colheita para todos. Segundo Pierre Verger, que a gente já abordou aqui em outros conteúdos, é antropólogo, é fotógrafo, tem vários livros publicados aí a respeito dos orixás. Segundo o Verger, o culto de Oxóssi é bastante difundido no Brasil, mas praticamente esquecido na África. Verger já foi na África várias vezes, fez vários trabalhos lá nessa temática dos orixás. A hipótese do pesquisador francês é que Oxóssi foi cultuado basicamente em Quito, né? Inclusive ele é conhecido como Rei de Quito, onde chegou a receber aí o título de rei. Essa nação, porém, foi praticamente destruída no século XIX pelas tropas do então rei de Daomé. Quem já parou para ver aquele filme lá, A Mulher Rei, vai ver que tem muita referência aí nessa questão, né? Os filhos consagrados a Oxóssi foram vendidos como escravos no Brasil, Antilhas e Cuba, e aí esse culto acaba se disseminando, né? Se espalhando. Seus principais símbolos são o arco e flecha, também chamado de Ofá, e um rabo de boi chamado Iru-Exim ou Iru-Querê, né? Yansan também tem o Iru-Querê. Em algumas lendas aparece como irmão de Ogum e de Exu, como eu já reforcei anteriormente aí. Oxóssi é filho de Oxalá e Iemanjá, segundo algumas tradições. Em alguns mitos, filho de Apaoca.
que seria a jaqueira. Ele é o orixá da caça, que foi ensinada por Ogum. Foi um caçador de elefantes em algumas lendas, que é um animal também associado à realeza e aos antepassados. Inclusive um mito diz que Oxóssi encontrou Yansan na floresta sob forma de um grande elefante que se transformou em mulher. E aí ele vai, casa com ela, tem muitos filhos, que ela abandona e quem cria é Oxum, né? Oxóssi tem sua morada onde os espíritos ancestrais habitam e está relacionado com as árvores e os povos originários. Então aqui no Brasil esse contexto aí é bastante forte pela nossa ligação aí com a população e a tradição indígena, né? E há uma forma de associar Oxóssi a toda essa história, essa representatividade, é que a linha dos caboclos que trabalham na Umbanda estão ligados a essa espiritualidade e ancestralidade de Oxóssi. Ele relaciona-se com os animais, cujos gritos imita, isso aí também já pela questão da caça, né? Ele é caçador valente, ágil, generoso, propicia a caça e protege contra o ataque das feras. Ele está, mais uma vez, reforçando, estreitamente ligado ao Ogum, de quem recebeu as suas armas de caçador, e também a parte da agricultura, como eu já falei, né, as ferramentas para poder arar e fazer a colheita, etc. Ele está associado ao frio, à noite e à lua. Em algumas caracterizações, veste-se de azul turquesa, ou de azul e vermelho. Então é aquilo que eu falei da unidade e diversidade. Cada casa vai cultuar Oxóssi de uma maneira. Tem casa que vai cultuar Oxóssi com a cor verde, tem casa que vai cultuar Oxóssi com a cor azul turquesa, tem casa que vai cultuar Oxóssi com a cor branco, vermelho e verde, tem casa que vai cultuar no vermelho. Então é unidade e diversidade, e a gente respeita todos os cultos, tá? Na sua representação mais tradicional, leva um chapéu de abas largas enfeitadas com penas de avestruz, nas cores azul e branco, ou palha, ou marrom, ou bege, aí vai depender da representação e da tradição. Inclusive nas imagens aqui que a gente mostrou tem algumas demonstradas. Por sua característica de caçador estar constantemente relacionado à busca do conhecimento. Então, para que ele realize essa caça com efetividade, ele tem que estudar. Ele tem que estudar o ambiente que a caça está. Nas Forças Armadas, quando a gente tem a parte de sobrevivência, eles têm um entendimento de triângulo da vida, né? Que é quando você vai caçar o animal, comedia, eles chamam, né, vulgarmente, comedia, bebedia e moradia. Você saber onde o animal faz a alimentação dele, onde ele consome a água e onde ele tem a sua residência fixada. Quando você consegue identificar esse triângulo, fica mais fácil para você identificar as rotas pelas quais o animal vai passar. E aí, para você fazer uma armadilha, você fazer uma emboscada, você ter essa sua prática da caça mais eficaz. Então isso faz parte de um estudo. Não é um estudo acadêmico, é um estudo empírico, mas é um estudo, é o conhecimento. Conhecimento empírico, conhecimento prático também é conhecimento, tá? A gente nunca descarta ou menospreza qualquer forma de se ganhar conhecimento. A sua dança, a dança de Oxóssi, né, simula o gesto de atirar flechas para a direita e para a esquerda. O ritmo é corrido, na qual ele imita o cavaleiro que persegue a caça, deslizando devagar e às vezes pula e gira sobre si mesmo. Ele é o cientista, o doutrinador que traz o alimento da fé e o saber dos espíritos fragilizados, tanto nos aspectos da fé quanto no saber religioso. Então Oxóssi ele está associado também a essa questão do ganho do conhecimento, seja ele em que esfera da vida for, conhecimento da vida, conhecimento profissional, conhecimento acadêmico. Essa energia de Oxóssi também está presente nesses ambientes. Oxóssi é sincretizado na Bahia como São Jorge, talvez também por isso seja cultuado em algumas casas como vermelho e branco, e com São Sebastião no Rio de Janeiro, enquanto em Cuba ele é sincretizado como São Norberto.
Oxóssi é saudado com o grito Oki ou Okiaru, que significaria aí salve o grande caçador, desculpa, ou salve o senhor das matas. A expressão de origem urubá exalta o orixá da caça, da fartura, do conhecimento e da proteção da natureza. Por sua cor simbólica e ambiente vegetal, é constantemente associado aos processos de cura, né? A cor verde, a chama verde, ela está associada a toda essa energia de cura. Até quando a gente vai estudar a parte dos mestres ascensionados, que tem muito Umbanda que também traz para trabalhar isso, essa energia, a gente vê que a chama verde é a chama da cura. E também porque a gente sabe que se não todos, grande parte dos medicamentos são oriundos da fitoterapia, né? Do elemento vegetal. Então essa cura que vem do verde, beleza? Aí uma representação do Oxóssi em azul, inclusive seu chapéu em azul, tá? O ofá, o iruqueri, a lança, beleza? Essa daí também é uma das representações que a gente vê de Oxóssi, principalmente no candomblé, né? Alguns dos símbolos de Oxóssi aqui no sincretismo: São Sebastião no Rio de Janeiro, a gente já viu que outros locais pode variar. O reino da natureza aí nas matas, tá? Mas lembrando que como ele corre com Ogum, dependendo, caminho também pega Oxóssi, tá? A linha de vibração de Oxóssi aí: conhecimento, prosperidade, cura, fartura, tudo isso aí vem representando Oxóssi. Seus símbolos são, como a gente já mostrou, o ofá, o iruquerê, a flecha, a folha. Tudo isso aí é associado à energia de Oxóssi, à energia dos caboclos. Então, quando a gente for ver ponto riscado dos caboclos, algum desses pontos aí vão estar sempre presentes, tá? Sua saudação é o Okiaru, que significaria salve o grande caçador, ou Senhor cuja voz ecoa, ou aquele que brada, ou salve Oxóssi, beleza? Suas bebidas aí pode ser o vinho tinto, pode ser água mineral, pode ser cerveja branca, pode ser água de coco, pode ser o aluá, que é uma bebida fermentada feita a partir de milho ou do abacaxi, pode ser água de cachoeira, água de rio, tudo isso aí você pode ofertar para Oxóssi. Suas cores rituais é o verde, o azul claro e o verde branco. O dia comemorativo para nós aqui, para nossa tradição, 20 de janeiro, porque é a data de São Sebastião, nosso sincretismo, né? As suas oferendas aí, o axoxô, o milho torrado, coco seco, frutas diversas, feijão fradinho você pode oferecer também, tá? Porque como ele come com Ogum, você pode oferecer também os grãos para ele, tá? Algumas das ervas que a gente usa para Oxóssi aí arruda, samambaia, São Gonçalinho, capim-limão, cipó caboclo, folha de goiabeira, guiné, alfazema, jurema branca, peregum, São Gonçalinho e acácia. Algumas das ervas aí que você pode usar para Oxóssi. Você vê que até algumas são utilizadas na intenção de Ogum também, tá? Lembrando que a gente entende que cada casa tem uma tradição, cada casa cultua de uma forma, e talvez essas ervas aqui em outra casa sejam utilizadas por outro orixá, tá? E a gente respeita sem problema nenhum. Chegamos aí à nossa conclusão. Concluímos nossa jornada pelas matas de Oxóssi com a lição do caçador de uma flecha só, a de que a vitória não depende da quantidade de tentativas, mas da clareza do nosso objetivo, da paciência na espera e complemento da perseverança. A gente entender que toda vez que a gente vai se propor a realizar algo, a construir algo, eu quero algo maior para minha vida, de material, de espiritual, de acadêmico, então eu tenho que perseverar para que aquilo ali aconteça. Superar os objetivos, as pessoas negativas, as situações que muitas das vezes aí tentam nos desanimar, a gente tem que superar isso para poder alcançar o melhor, né, do nosso potencial. Que o Rei de Queto nos conceda a astúcia para ler os sinais do caminho e a precisão para alcançar nossas metas, que nunca nos falte o alimento para o corpo
e, acima de tudo, o conhecimento, o alimento para a alma. O Kearu Saravá Oxóssi. Aí a bibliografia que a gente utilizou para estar fazendo aí esse nosso conteúdo e as nossas mídias sociais, que é a energia de Oxóssi, essa energia de fartura, de prosperidade, de conhecimento, de caminhos abertos, que possa estar sempre presente, atuante na vida de vocês, que vocês consigam aplicar toda essa energia